Ora, sejam bem-vindos para mais um vídeo e para mais uma apresentação de um livro, e hoje eu quero falar sobre o soberanismo. Portanto, não vai ser bem a apresentação de um livro, vai ser mais um resumo do soberanismo em França, principalmente em França. Portanto, vou basear estes estudos sobre a França e, a pedido de algumas pessoas, sobre os estudos do escritor, analista político da história das ideias, Pierre-Yves Rougeron, do Cercle Aristóteles, em França, do Cercle Aristote, e sobre, portanto, a análise do soberanismo em todos os seus estados, todas as suas concepções, baseando-nos, portanto, nos seus trabalhos, não é? E também baseando-nos, portanto, na soberania, na história da soberania francesa, começando dos partidos políticos da esquerda até aos partidos políticos da direita. Portanto, primeiro, rapidamente, vamos ver quem é Pierre-Yves Rougeron, que para mim tem sido uma referência, portanto, na história das ideias, para mim, não é? E vamos então ver basicamente quem é, não é? Eu vou mostrar, portanto, Pierre-Yves Rougeron, que temos aqui, tenho aqui ao meu lado, portanto, é o principal, portanto, presidente do Cercle Aristote, portanto, Círculo Aristóteles em França, com a editora também de livros, portanto, que tem uma editora de livros, principalmente livros baseados sobre a soberania em França, portanto, Pierre-Yves Rougeron, que temos aqui, que tem sido, portanto, uma referência para mim, como eu disse, e dentro dos seus trabalhos e principalmente nos seus vídeos, não é? Que podemos encontrar muito material no YouTube para quem percebe o francês. E eu vou fazer então este trabalho, portanto, fazer um pouco a tradução do francês para o português, para os meus amigos poderem ter o conhecimento do que nós entendemos como soberania ou soberanismo, doutrina do soberanismo francês. Bom, aqui em Portugal, antes de iniciarmos este pequeno estudo, aqui em Portugal não temos esta tradição de falar em soberania, portanto, a soberania da nação, ou falarmos do termo soberanismo. Portanto, na ciência política aqui em Portugal não existe esta tradição. Nós temos vários tipos de tradições, temos o conservadorismo, temos o socialismo, temos o comunismo, temos o nacionalismo, temos vários tipos de ideias dentro da história das ideias políticas, não é? Vários tipos de concepções políticas, mas o soberanismo não é uma coisa que seja da tradição portuguesa. E porquê? Porque o soberanismo muitas vezes é visto como alguma coisa que é radical, é alguma coisa que é conotado com uma certa independência, que remete para coisas do género de nacionalismos, integralismos, coisas deste género, mas que, como vamos ver, não tem absolutamente nada a ver. Portanto, soberanismo em Portugal, o termo o soberanismo político em Portugal, não é uma coisa muito comum, muito corrente, e podemos até dizer que no espaço e na história, no espaço e no tempo, nunca foi utilizado, nunca foi reivindicado por nenhum grupo. Bom, e a nível de história, portanto, o soberanismo começa, portanto, com as ideias nos 6 livros da República de Jean Baudin, que é um politólogo francês, não é? E que muito bem, portanto, formulou, nos seus 6 livros da República, que eu tenho um vídeo, os meus amigos podem ir ao canal Ocidente Neiro YouTube ver o livro sobre Jean Baudin, Les 6 livres de la République, Jean Baudin, os 6 livros da República, para também entendermos um pouco o conceito de soberania. E também mais dois vídeos que eu tenho no meu canal, um que é sobre uma certa ideia da França, soberanismo, uma certa ideia da França, em que eu já abordei algumas questões que eu vou abordar hoje, algum resumo político que eu vou abordar hoje, e também outro vídeo que fiz também há pouco tempo, em que também falei sobre o conceito de soberania, não é? Quando eu falo do livro Desglobalização de Jacques Sapir. Tudo isso está no meu vídeo, está no meu canal, em vídeos, podem ver. Nós hoje vamos ver a soberania em todos os seus estados em França, baseado nos trabalhos de Pierre-Yves Rougeron. E podemos dizer
o seguinte, começando os nossos estudos, podemos dizer o seguinte. O que significa soberania, nas palavras do politólogo, portanto, e analista da história das ideias, Pierre-Yves Rougeron, é querer que o seu país controle o seu destino com o seu povo ao serviço do seu povo. Portanto, eu vou repetir rapidamente a definição. É querer, portanto, soberania é querer que o seu país controle o seu destino com o seu povo ao serviço do seu povo. Isso é, portanto, a definição mais digamos assim, que tenha a base mais importante dentro do soberanismo de todas as definições, não é? Porque temos vários tipos de soberania, não é isto que hoje vamos ver, mas esta seria, portanto, a definição mais importante. Depois temos mais duas definições de dois autores políticos interessantes que nós podemos aqui dizer. Temos o caso de Maurice Thorez, não confundir com Maurice Barrès, estou a falar de Maurice Thorez, que escreve: nós comemos nosso pão negro, sim, mas será nosso pão. Portanto, aqui o que Maurice Thorez está a dizer é: sim senhor, o nosso pão é negro, nós o comemos, mas ele é nosso. Outra definição, essa sim do grande general de Gaulle, o grande general defensor da soberania em França, que nos diz a seguinte citação: prefiro, isto nas palavras de Charles de Gaulle, prefiro beber no meu copo meio vazio, desde que seja o meu copo. Portanto, eu vou repetir: prefiro beber o meu copo meio vazio, desde que seja o meu copo. Portanto, podemos só aí ver o que é que significa, de facto, defendermos a soberania. Queremos ser soberano no nosso país e defender aquilo que é nosso. Portanto, isto é, portanto, a ideia do soberanismo. E em França, a ideia do soberanismo é uma coisa normal. Aqui em Portugal não. Aqui em Portugal é logo conotado como uma coisa da extrema-direita, uma coisa é pesada e não pode ser. Porquê? Porque o nosso país, Portugal, é o campeão da Europa do politicamente correto. Portugal é o campeão, basta ver o nosso Presidente da República, não é? Portugal é o campeão do politicamente correto. Tudo o que escapa à definição de politicamente correto é visto logo como uma coisa. Pronto, passando esse pequeno pensamento, Pierre-Yves Rougeron nos fala: ou nós somos objeto, ou nós somos o sujeito. Ou somos o objeto ou o sujeito da nossa história. Não há meio termo. Isto aqui é a escolha. Ou somos o objeto, ou somos o sujeito. O que é que o Pierre-Yves Rougeron nos diz? A história ou se vive ou se faz. Portanto, eu vou repetir. A história ou se vive ou se faz. Não há outra escolha. É isto ser soberanista. Ou como sujeito histórico, ou como objeto histórico. Qual é a diferença entre o sujeito e o objeto? O sujeito é a ação, é aquele que faz, é aquele que vai fazer a sua história. O objeto, não. O objeto é aquele que é, digamos assim, manipulado na história, não é? Então temos o objeto que faz a história e temos o objeto que é ali manipulado. Há essa escolha. Ou somos soberanos e somos o sujeito, ou somos completamente independentes e somos um mero objeto. Bom, passando isto, Pierre-Yves Rougeron ainda nos dá um pequeno exemplo: os índios da América, que eu já falei num vídeo do Jacques Sapir. Será que queremos ser os índios da América, não é? Do século XV, não é? E do século XVI, quando, portanto, desapareceram completamente e foram postos em reservas, não é? Ainda hoje, os sobreviventes desses índios encontram-se em reservas, não é? Será que nós queremos ser os índios do faroeste, não é? Que foram conquistados e desapareceram completamente? Portanto, esta é a ideia que Pierre-Yves Rougeron nos dá. E, fazendo aqui a analogia com Portugal, podemos dizer: o futuro é com Portugal ou sem Portugal? Esta frase fica aqui para os meus amigos pensarem. Vamos então começar com a história da soberania em França. Começamos da esquerda para a direita. Da esquerda francesa temos a famosa esquerda radical francesa, chamados os pabilistas, ou seja, os amigos de Besançon. Besançon, os pabilistas, que são muito amigos dos chamados indigenistas. Eu não sei se esta palavra existe em português, eu estou a dizê-la, porque em francês é indigéniste, que é a tradução que eu fiz dos trabalhos de Pierre-Yves Rougeron, mas eu não sei se em português existirá a palavra indigenistas, mas podemos traduzi-la como amigos dos povos
ou seja, fora da própria nação. Ou seja, os indigenistas, muito bem representado com o LCR e muito bem representado pelo Edwin Plenel, e digo-vos já, eu tenho visto alguns vídeos de Edwin Plenel, ele representa a anti-França, ele é completamente anti-França. Se o povo francês desaparecer, ele acho que vai comprar uma garrafa de champanhe e vai fazer, digamos assim, a festa, não é? Portanto, Edwin Plenel representa muito bem esse indigenismo anti-França. Depois temos, continuando, sempre da extrema-direita até da extrema-esquerda até a esquerda, até ao centro, até a direita e depois ainda até a direita mais radical. Portanto, vamos fazer o espectro político horizontal. Temos, portanto, como eu disse, não é? Edwin Plenel, ACR, o soberanismo do estrangeiro em solo francês, sempre, portanto, sempre, digamos assim, sempre à frente de tudo aquilo que é francês, que é nacional. Depois, então, continuamos na esquerda clássica, temos soberanismo, sim senhor. Portanto, essa esquerda indigenista é anti-soberana, justamente, é o contrário do soberanismo. Nessa esquerda indigenista e pabilista não existe soberania. Entramos agora na esquerda soberanista, portanto, na esquerda que é chamada esquerda clássica francesa, soberanista, e que é muito bem representado pelo OCI. Portanto, OCI, portanto, numa grande parte da antiga OCI, os chamados lambertistas, portanto, isso é preciso perceber um pouco da história da França, não é? Os chamados lambertistas, que são muito obcecados com o serviço público, sim senhor, continuam a ser uma esquerda forte, mas reivindicam uma certa soberania, um certo tipo de soberania. Embora os serviços públicos, não é, como vemos, e o soberanismo muitas vezes chocam, não é? Porque há muitos interesses que vêm na União Europeia, não é? Isso também é preciso estudar um pouco, e há um choque. Os lambertistas, que se dizem republicanos, hoje pregam um certo tipo de volta ao soberanismo. Continuando, depois temos a linha dura, digamos assim, a linha dura da esquerda francesa, que são chamados os neostalinianos. Neostalinianos, sempre nos estudos e nos trabalhos de Pierre-Yves Rougeron. Portanto, os neostalinianos, que são os soberanistas radicais, sim senhor, soberanistas radicais, porque a esquerda também prega o soberanismo. E nós temos aqui podemos fazer uma pequena relação com o PCP, não é? O Partido Comunista Português, que também ele reivindica, portanto, alguma soberania da própria nação. Atenção, estou a falar dos partidos clássicos da esquerda, não estou a falar da nova esquerda. A nova esquerda é anti-soberana. Portanto, continuando, dentro dos neostalinianos temos Jacques Nikonov, bem conhecido em França, temos Aymeric Hill, e depois temos Régis de Castelnau, que todos eles se reivindicam de uma esquerda dura, numa linha staliniana. Não quer dizer que tenham um retrato do Stalin atrás deles, não é, no escritório, mas reivindicam-se dessa linha staliniana, e reivindicam um soberanismo clássico da esquerda. Portanto, todo o pensamento do comunismo clássico francês, original, se reivindica desse soberanismo. E temos outra figura em França, uma figura da esquerda soberanista, que é Djordje Usmanovic. Portanto, Djordje, é assim que se diz, Djordje Usmanovic, que, portanto, se reivindica, digamos assim, de uma certa soberania de esquerda. Continuamos sempre na esquerda francesa e vamos ao partido de Jean-Luc Mélenchon, bem conhecido Jean-Luc Mélenchon, que é o partido comunista clássico que se aliou com os indigenistas e a partir daí, meus amigos, perdeu muito votos. Porquê? Porque existe o Mélenchon de antes e existe o Mélenchon de agora. Qual é a diferença? O antigo Mélenchon era soberanista, era defensor da nação e era muito mais francês nacional. Digamos que era um género do nacionalismo comunista francês. O novo Mélenchon é completamente indigenista. Ele fala em certos clichés, não é? Como, por exemplo, a criolização. É mesmo uma expressão de Jean-Luc Mélenchon. Portanto, ele é completamente anti-França também. Portanto, Jean-Luc Mélenchon, não é? Partido Comunista, que se aliou com os indigenistas, a nova esquerda comunitaristas, e que com isso também perdeu bastante votos. E já vamos ver porquê.
E temos uma França, temos uma frase, ou se pensa que a França é um povo ou um conjunto de minorias comunitárias. Mélenchon tende para esta última. Vou repetir, ou se pensa que a França é um povo ou um conjunto de minorias comunitárias. Mélenchon pende para esta última. Continuando, portanto, muito do eleitorado antigo de Mélenchon, de Jean-Luc Mélenchon, lá está, passou para o RN, de Jean-Marie Le Pen. Passou para a Frente, que era a Frente Nacional, que agora é a Rassemblement Nacional, passou para Marine Le Pen. Porquê? Muito desse operariado, desse proletariado, já não se revia nas ideias antigas de Jean-Luc Mélenchon, mas agora não se revê nessas ideias novas da nova esquerda indigenista e passou então para o lado de Marine Le Pen. Continuando, chegamos ao centro e chegamos ao então Partido Socialista, que praticamente desapareceu, não é? Com o fenómeno Emmanuel Macron, já vou explicar também, com esse novo fenómeno do En Marche, não é? de Emmanuel Macron, o Partido Socialista praticamente desapareceu. E o seu grande representante, Benoît Hamon e Olivier Faure, que são defensores completos de um socialismo e também de uma soberania da União Europeia. Não é uma soberania francesa, é a soberania da União Europeia. Isso que eles defendem, eles têm uma visão, também eles anti-França, não são tão indigenistas, eles são mais União Europeia, defendem mesmo que a União Europeia é que manda, que a França não deve ter absolutamente palavra nenhuma a dizer, e esse socialismo de Benoît Hamon, que é uma social-democracia comunitarista, anti-França, que defende políticas como a renda universal, a grande União Europeia. Este partido tem uma tendência em desaparecer. Desapareceu agora praticamente do cenário. São chamados les reliquats em francês, que são as relíquias. Vamos continuando e chegamos ao Bloco Burguês Antinacional, que é o chamado UDF. Ou seja, o Bloco anti-França, anti-soberanismo e antinacional. Ou seja, a França tem que desaparecer. E quem representa muito bem este bloco é o nosso grande Emmanuel Macron, que sonha com a soberania completa da União Europeia, sonha com uma França completamente comunitarista, sonha com uma França que já não se chamará França, apenas uma república, uma região da União Europeia. E ele diz assim, uma frase muito célebre, ele diz assim: não há cultura francesa, não existe, nunca vi. Il n'y a pas de culture française, je ne l'ai jamais vue. Je n'ai jamais vu de culture française. Palavras do próprio Emmanuel Macron. Com o seu partido En Marche, o povo, veja bem, um dos seus principais ministros, quando foi, portanto, em 2018 e 2019, quando houve o fenómeno dos coletes amarelos, les gilets jaunes, um dos seus ministros falou em: o povo é uma besta ignorante. Estes coletes amarelos são ignorantes. Portanto, vejam bem a visão que este partido En Marche, que tem, que ainda hoje tem, não é? Sobre as próprias populações, principalmente as populações da periferia, chamadas populações francesas, não é? De origem francesa mesmo. E é um livro muito interessante de Christophe Guilluy, também um político que é de esquerda, Christophe Guilluy, que escreve um livro muito importante que se chama La France périphérique, a França periférica, é um livro que teve uma grande influência em França e que nos fala sobre esse fenómeno do desaparecimento dos próprios franceses das grandes cidades, indo se refugiar nas periférias, e é um fenómeno muito estudado, num livro muito importante, La France périphérique, de Christophe Guilluy. Continuamos então o grande bloco central. Portanto, qual foi a diferença entre o Partido Socialista de Benoît Hamon, que desapareceu completamente do cenário francês, e este bloco central de Emmanuel Macron? Emmanuel Macron conseguiu fazer algo, e que temos que dar um certo valor nisso, não é? Ele conseguiu pegar na burguesia de esquerda e na burguesia de direita, ou seja, nos liberais todos de esquerda e nos liberais todos de direita, juntou tudo e criou o tal bloco central, muito aquilo que o nosso Rui Rio e que o nosso António Costa querem fazer, esse tal grande bloco central, para impedir qualquer reação que venha de fora, não é? Pronto, esse tal grande bloco central, grande bloco central, esquerda liberal, direita liberal. Nas três direitas de René Raymond, as três direitas francesas de René Raymond, podemos dizer que se trata da grande reunião da direita orleanista, ou seja, a direita liberal, com, portanto,
a esquerda, a chamada esquerda liberal também, a esquerda do dinheiro em França, essa grande reunião que criou o grande bloco central do En Marche, que é principalmente um bloco, não sei se é assim que se diz em português, mas eu vou dizer um bloco xenocrático. O que é que significa a palavra xenocrática? É o poder do estrangeiro em solo nacional. É sempre o poder do estrangeiro, poder da União Europeia, poder da ONU, seja quem for, o poder do estrangeiro em solo nacional. É isso que, para mim, é o poder mais perigoso. Digamos de passagem, para mim, na minha análise, portanto, a xenocracia, para mim, é um dos poderes mais perigosos. Continuamos, portanto, um amarres, burguesia da esquerda e burguesia da direita. A burguesia católica deixou de ser católica nessa burguesia, nesse liberalismo centrista. O catolicismo perdeu muito peso. Daí uma fuga para o legitimismo, que é o católico mais forte, mais radical, mais para a direita, como nós vamos ver. Portanto, historicamente, nas palavras de Pierre-Yves Rougeron, nunca nada resultou de um tipo de aliança deste tipo, ao longo da história em França. Duas burguesias sempre correu mal. Em toda a história francesa, sempre correu mal. Continuamos agora. Mais à direita, temos os republicanos, que são pouco soberanistas, e, aliás, até temos uma grande representante que agora está também a dar nas vistas em França, Valérie Pécresse, que representa muito bem esta visão dos republicanos, que se situa-se mais ao centro, estamos a andar mais ao centro, mais para a direita, e que representa aqui três grupos. O primeiro, o que resta do RPR, que é o pequeno partido de Charles Pasqua e Philippe Séguin, que eram defensores do soberanismo, já fiz um vídeo sobre isso, podem ir no meu canal ver. Depois temos o segundo grupo, a tecnoestrutura macroniana, que eu já falei, que também em parte faz parte desse grupo, que são les Jeunes Pop, a Organização da Juventude União Europeia, a Renaud Danjean, que é um bom representante dessa corrente. Depois temos o terceiro grupo, François Xavier Bellamy, ou seja, os poucos pseudopatriotas que ainda restam no Estado-Maior. Xavier Bellamy ainda tem um pouco de patriotismo, ainda tem um pouco de soberanismo, mas muito pouco. Portanto, isto é uma crítica à esquerda na educação, mas nada diz sobre as políticas educativas da direita. Ou seja, são aqueles que dizem que era melhor a França antes, nós temos a educação em França, a teoria do género, tudo isso, estão a destruir a educação e não sei o quê, mas nada falam das políticas da União Europeia, nem nada falam das políticas da ONU. Ou seja, é uma falsa direita, aquilo que aqui em Portugal nós chamaríamos a direita fofinha. Acaba por ser um género de um CDS. Mas a direita ainda, deslocamos-nos agora para a direita e encontramos o antigo FN, que é o novo RN de Marine Le Pen, partido fundado por Jean-Marie Le Pen. Marine Le Pen que fundou o Rassemblement National e que podemos dizer que já tem um grande conceito do soberanismo. Atenção, a partir daqui começamos a ter um conceito do soberanismo, uma defesa dos interesses nacionais, mas podemos dizer que do FN para o RN, fazemos agora essa transição, podemos dizer que o partido deslocou-se das ideias do pai, Jean-Marie Le Pen, mais patriota e ainda mais soberanista, para uma doutrina mais estatista, porque Marine Le Pen é mais estatista e até tem alguns viés, podemos dizer, de esquerda. Às vezes, até ultimamente, tem consentido muito com políticas do próprio sistema, não é? Tem-se aproximado muito, por incrível que pareça, ela tem-se aproximado muito da União Europeia, muito das ideias de Macron. Pronto. Mais à direita ainda encontramos Nicolas Dupont-Aignan, que representa o partido Debout la France, que também se vai candidatar à presidência da República, e que já representa um certo gaullismo, portanto, General de Gaulle, uma certa doutrina do gaullismo, do soberanismo, muito apoiado nas políticas de Jean-Pierre Chevènement, que é o chevènementismo. Podem investigar nos meus vídeos sobre Jacques Sapir e a desglobalização e sobre uma certa ideia da França, soberanismo, uma certa ideia da França, que fala sobre o chevènementismo, Jean-Pierre Chevènement. Mais à direita encontramos Florian Philippot e também Éric Zemmour, mas eu vou falar de Éric Zemmour mais para a frente. Encontramos Florian Philippot, o grande Florian Philippot, com Les Patriotes, defensor de um soberanismo forte. Ele vai ser o primeiro a defender o Frexit. Como sabem, o Frexit é a saída da França da União Europeia.
Portanto, Florian Philippot, um fervor defensor da soberania francesa e do Frexit. E encontramos também o PRCF, que são partidos mais pequenos, que têm alguma expressão, e o Bardem de Dikonov, que também eles vão defender o Frexit. Todos eles opõem-se à União Europeia. Portanto, são soberanistas. Atenção, o soberanismo é defensor da saída, geralmente da saída dos Estados da própria União. Depois, os grandes pensadores do soberanismo integral, temos Laurent Ozon e Jacques Sapir, o grande almirante Jacques Sapir, um dos maiores intelectuais franceses. Agora, chegamos a Éric Zemmour, que criou agora um partido, agora recentemente, porque ele candidatou-se a Presidente da República, e eu não vou falar muito dele porque eu vou fazer a apresentação do seu livro, que é La France n'a pas dit son dernier mot, que é A França não disse a sua última palavra. Éric Zemmour escreve, escreve a encarnação antropológica do soberanismo no seu livro La France n'a pas dit son dernier mot. Portanto, ou seja, para mim, encarna o soberanismo, mas é um soberanismo que não quer sair da União Europeia, que ainda apoia a União Europeia, portanto é um soberanismo mais prudente, com mais bases, portanto, digamos assim, é um género de soberanismo que pensa mais, que tem uma visão mais a longo prazo, não tão a curto prazo. Portanto, a grande diferença entre Florian Philippot e Éric Zemmour basicamente é esta, é que Florian Philippot quer já uma saída da França da União Europeia, enquanto que Éric Zemmour não, ainda quer permanecer na União Europeia. Portanto, Zemmour quer romper com o soberanismo mole, do chevenimentismo, lá está, e prefere muito mais Charles Pasqua ou Philippe Séguin, ou General de Gaulle, uma soberania mais forte. Portanto, juntar a identidade com o soberanismo é um dos tópicos de Éric Zemmour. Fazer a aliança da direita republicana soberanista com a tal direita populista de Marine Le Pen. Fazer esta aliança grande, fazendo o grande rassemblement das direitas em França, que é uma coisa que sempre foi muito difícil, porque sempre foi estrategicamente cortado em dois, não é? E Mitterrand, o presidente Mitterrand, foi muito astuto no seu tempo, quando conseguiu fazer esse corte entre essas duas direitas, porque cortando a direita mais conservadora da direita republicana, haveria essa vitória na esquerda, que era certa, não é? E que é isso que Éric Zemmour quer hoje fazer. Embora com Valérie Pécresse, que vem dos republicanos, do centrismo republicano, vai agora ser mais difícil para Éric Zemmour conter esta Philippe Pécresse. Atenção, porque Emmanuel Macron ainda não disse se vai candidatar ou não. Está tudo na expectativa, ainda não sabemos. Portanto, podemos dizer, o problema da direita soberanista em França é a sua divisão e individualismo. Os vários campos não se falam, cada um por si. Isto é muito parecido com Portugal também. Em Portugal poderia haver muito mais, digamos assim, aliança entre a direita, não é? E o individualismo, muitas vezes, cada um quer uma aliança sim, mas cada um quer ser o chefe. É um pouco isso que acontece. Portanto, questões sobre a economia no soberanismo, agora vamos rapidamente. A economia no soberanismo temos, portanto, alguns economistas como o Club de l'Horloge, o Clube do Relógio, não é? De Henri Delascan, que defende um género de um liberalismo económico com o patriotismo nacionalista. Depois temos os ultraliberais em França, que são antinacionais e antilibertários, ultraliberais. Temos os anarquistas pró-liberais, que podemos dizer que Michel Onfray, como filósofo, representa um pouco essa via. Temos aqueles nacionalistas que fazem um pouco do nacionalismo e do comunismo, juntam ali tudo, que é Alain Soral, podemos também representar isso no Alain Soral. Depois temos o Alain de Benoit, que é chamado a Nova Direita, continua o percurso da Nova Direita, não é? Com o Bousquet, não é? Que é da revue Élément, toda essa visão da Nova Direita, uma direita muito ateísta, mas que reivindica também um certo soberanismo. E depois, alternativas, rapidamente, alternativas do soberanismo, temos o protecionismo económico, a reindustrialização, o fiscalismo adaptado e os bens de base para a população. Isso é o que a soberania reivindica. A soberania económica, a soberania ecológica, a soberania no plano da saúde, soberania da educação, soberania da responsabilidade na economia, estadismo sem socialismo, que é isso que o soberanismo reivindica, Estado mais pequenas e médias empresas, empresários, criação de emprego pela reindustrialização. E temos a Frexit, decisões devem ser feitas em França e não numa comissão não eleita que ninguém sabe bem quem são e quais são os seus interesses. Portanto, o pior poder político, nas palavras de Pierre-Yves Rougeron, é, portanto, a xenocracia, o poder do estrangeiro no próprio solo. Portanto, seremos donos de nós próprios, do nosso próprio país,
Portanto, Charles de Gaulle, com uma frase muito interessante, só há uma fatalidade, a de os povos que se deitam ao longo da estrada para morrer. Muito importante esta frase de Charles de Gaulle. Portanto, só há uma fatalidade, a dos povos que se deitam ao longo da estrada para morrer. Ser soberano é ser dono do seu destino, Pierre-Yves Rougeron. Ser o sujeito e não o objeto da sua história. A liberdade não se discute, e nós vimos isso com os coletes amarelos. Os coletes amarelos, portanto, que são o resultado da operação tecnocrática da União Europeia. Por isso é que houve também a criação do RIC, eu vou explicar o que é o RIC, Referendo da Iniciativa Cidadina. Ou seja, o próprio povo decide do seu destino. Portanto, e acontece muito, para finalizar o vídeo, esse ódio ao conceito de soberanismo, eu vou dizer ódio ao conceito de soberanismo, por essa ideologia da Comissão Europeia que insiste realmente em tirar a soberania dos povos. Portanto, Jean Clément Martin acaba com esta frase, e vou acabar o vídeo. Jean Clément Martin acaba dizendo: é a contra-revolução que muitas vezes fez a revolução e não o contrário ao longo da história. Portanto, tem que haver uma reação por parte dos povos, porque senão um dia os povos vão deixar de ter a sua voz no mundo. Que já está a acontecer, não é? Em parte já está a acontecer. Pronto, é mais ou menos isso. Vimos da extrema-esquerda até praticamente a direita radical, vimos praticamente todo o espectro político francês. Eu irei fazer um vídeo sobre, portanto, sobre os presidentes franceses, não vou falar agora sobre isso. Quando eu fizer o vídeo sobre Henrique Zemmour, La France n'a pas dit son dernier mot, a França não disse a sua última palavra, irei falar de todos os candidatos às presidenciais francesas de 2022. Espero que tenham gostado deste vídeo. Um abraço e até a próxima.